Meditações para o Advento e para o Natal. Santo Tomás de Aquino. 6 de dezembro. Disse ser mais conveniente que, se o homem não houvesse pecado, Deus não haveria de se encarnar. Santo Agostinho diz sobre o trecho de São Lucas: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perecido. Lucas 19:10. Logo, se o homem não houvesse pecado, o Filho do Homem não teria vindo. Na primeira carta de Timóteo sobre isto, 1 Timóteo 1,15, diz a glosa: nenhuma outra causa teve Cristo nosso Senhor para vir senão a de salvar os pecadores. Tirai as enfermidades, tirai as feridas, e não há lugar para o remédio. 1. Há quem opine de maneira diversa acerca dessa questão, pois uns dizem que o Filho de Deus teria encarnado mesmo se o homem não tivesse pecado. Porém, outros asseguram o contrário, asserção a qual preferivelmente se deve assentir. Com efeito, as coisas que provêm só da vontade de Deus e as quais não têm nenhum direito à criatura, não podem nos ser conhecidas, senão enquanto nos ensina a Sagrada Escritura, pela qual nos é revelada a vontade divina. Por conseguinte, posto que na Sagrada Escritura a razão da encarnação assinalada em todas as partes é o pecado do primeiro homem, se diz convenientemente que a obra da encarnação foi ordenada por Deus para ser remédio contra o pecado, de modo que, não existindo este, não se verificaria a encarnação, ainda que o poder de Deus não esteja limitado a isso, pois Deus poderia encarnar-se mesmo sem existir o pecado. 2. Muitas outras coisas devem deduzir-se da encarnação de Cristo para além da absolvição do pecado, como, por exemplo, o progresso do homem na fé, a esperança, a caridade, etc. Porém, todos esses motivos pertencem, em definitivo, ao remédio do pecado, pois, se o homem não houvesse pecado, seria iluminado com a luz da divina sabedoria e estabelecido por Deus na retidão moral perfeita para conhecer e fazer todo o necessário. Mas, posto que o homem, abandonando Deus, aferrara-se às coisas corporais, foi conveniente que Deus, tomando a carne, também exibisse o remédio da salvação através das coisas corporais. Por isso, diz Santo Agostinho: a carne te perdeu, a carne te salvou, pois com a sua carne Cristo veio destruir os vícios da carne. Nada impede que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado depois do pecado, porque Deus permite que se faça o mal para dele tirar um bem maior. Por isso se diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Por isso se repete a bênção do Ciro Pascal: ó feliz culpa, que mereceu ter tal e tão grande Redentor.